Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós permanecemos em isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus e, portanto, com as atividades presenciais da igreja suspensas até que o conselho se reúna mais uma vez para tratarmos de como vamos agir diante da evolução da situação no nosso país. Enquanto estamos assim, nós vamos utilizando das plataformas e mídias sociais para a edificação da igreja e para a conversão dos eleitos. Nesta manhã, na nossa devocional de escola dominical, eu quero convidá-lo a abrir a escritura lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versos do 1 até o 6, é o texto para a nossa instrução e reflexão nessa noite. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 30, verso do 1 ao 6. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Como nós já sabemos, o livro de Provérbios, fundamentado em um gênero literário que é definido como a poesia dos hebreus, utiliza-se de sinônimos, nesse caso aqui, capítulo 30, verso do 1 até o 6, para descrever o valor do conhecimento. As expressões como lidas há pouco, entendimento, sabedoria, discernimento, apontam para o valor do conhecimento como fonte de emancipação. Se você voltasse para o texto, como lemos, você vai perceber que ele está dividido da seguinte forma. Veja comigo primeiro, no verso 1, nós temos uma confissão humana. Verso 2, nós temos uma primeira declaração. No verso 3, uma segunda declaração. Verso 4, nós encontramos algumas perguntas retóricas. E no verso 5, uma primeira contradeclaração. E o texto se encerra no verso 6 com uma segunda contradeclaração. Se você perceber na leitura dessa porção da Escritura, você verá que o movimento literário estabelecido por Agur apresenta-nos, primeiro, uma confissão de que, por sua própria capacidade, ele não seria capaz de adquirir sabedoria. Versos 2 e 3, nós encontramos isso. Segundo, nós encontramos, a partir do versículo 4 e até o versículo 6, declarações por meio das quais ele declara que só Deus possui a sabedoria. E nesses dias de pandemia, quando nós estamos voltados para muitas pesquisas e os pesquisadores estão buscando de alguma forma resolver o problema da Covid-19, buscando uma vacina para curar este mal que toda a humanidade enfrenta, é interessante nós percebemos o quanto é importante o conhecimento. Então veja, verso de número 1, nós encontramos uma confissão humana. Veja aí na sua Bíblia, a Escritura diz: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Nós encontramos aqui nesta afirmação de Agur uma confissão biográfica e ele passa da terceira pessoa. Veja, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem:
para a primeira pessoa. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. É possível que você perceba comigo aqui a condição de fadiga e exaustão que ele chegou. E a declaração fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, sinaliza perfeitamente isso. Essa fadiga e exaustão, ela podem ser ilustradas através de um exemplo de alguém que está literalmente consumido em suas forças, e isto em decorrência da avidez que nutria pelo conhecimento, algo muito comum aos estudantes, por exemplo, no período de produção dos seus trabalhos de conclusão do curso. Verso 2, nós encontramos em Provérbios 30 uma primeira declaração. Veja o que é que Agur nos diz aí. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Nos interessa saber aqui o significado da palavra estúpido. E a palavra estúpido aqui no texto original é um sinônimo de ignorante. Na qualidade de ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, Agur compreende o valor do conhecimento e o busca como água, como no exemplo daqueles que chegam de uma longa caminhada desértica. De fato, meu querido irmão, o conhecimento enobrece, o conhecimento enaltece, o conhecimento liberta o ser humano da subserviência e o retira da condição de ignorância e de estupidez. E há muitos relatos na história que nos remetem a pensadores que enobreceram o valor do conhecimento. Por exemplo, Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Platão nos disse: a coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Ele ainda também nos ensinou que a parte que ignoramos é muito maior do que tudo quanto nós sabemos. John Kennedy disse: quanto mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa própria ignorância. Leonardo da Vinci disse: o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Se você lê o livro de Provérbios, que é o livro da poesia, que trata também do conhecimento, você vai ver lá no capítulo 3, versos 13 e 14, que Salomão, enobrecendo o valor do conhecimento, disse: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. É importante que se diga que é este o dilema do prosélito Agur, e o seu anseio é de adquirir conhecimento. No entanto, o texto diz que ele se vê como ignorante, como estúpido. Veja que o texto, na sua evolução, agora Provérbios capítulo 30, verso de número 3, diz assim: não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Perceba comigo que a segunda declaração de Agur o desloca do anseio do conhecimento científico e o transporta à necessidade do conhecimento teológico. Essa declaração, ou essa sentença, não tem o conhecimento do santo, sinaliza objetivamente a necessidade que Agur declara de ter o conhecimento da boa teologia. Agur declara-se um bruto. Agur declara-se um ignorante, um estúpido. O paralelismo hebreu entre o conhecimento e sabedoria aqui indica que a sabedoria, como mencionada no livro de Provérbios, depende de um relacionamento pessoal com Deus, e é importante que pensemos isso. Bruce Waltke, que disse: a fim de ser sábia, uma pessoa deve transcender
a relatividade e depravação da epistemologia humana. Se a realidade como um todo vem de um Senhor sábio, soberano, que ordenou todas as coisas, nada pode ser verdadeiramente interpretado independentemente de Deus. Cornelius Van Til, também falando sobre a importância do conhecimento, disse: se o indivíduo não fizer o conhecimento humano inteiramente dependente do autoconhecimento original e da revelação consequente de Deus ao homem, o homem terá que buscar o conhecimento dentro de si, tomando a si mesmo como ponto de referência. Assim, ou o homem deve saber todas as coisas, ou ele não sabe absolutamente nada. Esse é o dilema que confronta toda forma de epistemologia não cristã. Perceba comigo, pois o verso 3 nos mostra que Agur encontra-se diante de um desafio. Ele deseja conhecer o santo, ou o próprio Deus, de forma a ter preenchidas as suas lacunas. Contudo, se reconhece como um bruto, como ignorante, como incapaz. Ele diz: não tenho conhecimento do santo. Perceba comigo, meu querido irmão e amigo, na evolução da passagem, agora Provérbios capítulo 30, verso 4, a Escritura nos mostra algumas perguntas que nós declaramos como retóricas. Provérbios 30, verso 4 diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Meus queridos irmãos, percebam que Agur deixa de tratar da sua ignorância acerca da sabedoria para confrontar agora Israel enquanto nação. Ele desafia seus ouvintes a transpor uma barreira teoricamente intransponível entre o conhecimento do Senhor e a incapacidade humana para adquiri-lo. O valor dessas perguntas retóricas, no sentido prático, é reafirmar o grande abismo que separa os seres humanos da esfera divina, bem como das prerrogativas da divindade, como imortalidade, conhecimento sobre-humano, sabedoria e o próprio poder. A Escritura nos mostra alguns exemplos desse abismo que separa a incapacidade humana do ser divino, do seu caráter, da sua essência. E Jó, no âmago do seu intenso sofrimento, conviveu com a mesma crise que Agur prosélito conviveu. Veja, no livro de Jó, no capítulo 28, a partir do versículo 12 até o 28, a Escritura diz assim: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino, diz a Escritura. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos,
a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo do céu. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Meu querido irmão, eu creio que Agur, a partir dessas perguntas retóricas, ele começa a sair da caverna. A verdadeira sabedoria é encontrada em uma relação responsiva e receptiva com Deus, que é o seu possuidor exclusivo. É isso que Jó diz aqui no seu livro. É importante lembrar que a ansiedade epistemológica de Jó só foi aliviada quando ele se humilhou diante daquele que é a essência de todo conhecimento. E na revelação da Escritura, de forma especial, a sua organicidade e progressividade, dentro desse recorte lá da poesia no livro de Jó, lá no capítulo 42, verso do 1 até o 6, você vai perceber que Jó, ele consegue ultrapassar essa crise. Ele não conseguia compreender, de fato, pelo abismo que o separava do ser de Deus, do seu caráter e dos seus atributos, o que de fato significa o conhecimento. Mas é objetivamente a partir de uma experiência de novo nascimento, a partir de uma experiência onde o Senhor aclara os seus olhos, que Jó faz a seguinte declaração. Veja comigo agora aí na sua Bíblia, Jó, capítulo 42, verso do 1 ao 6, a Escritura diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Perceba comigo que Jó consegue ultrapassar essa barreira que o impedia de ter o conhecimento revelado na Escritura, a revelação especial de Deus. A crise que Agur está experimentando é exatamente essa. Até que o verso 5 de Provérbios, capítulo 30, vai nos trazer uma primeira contra-declaração do prosélito Agur. Veja agora o texto de Provérbios, capítulo 30, verso 5, pois a Escritura diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Meu querido irmão, esse versículo é uma adaptação do cântico de vitória de Davi, que celebra a sua fuga dos inimigos e da morte. Se você abrir lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, verso 31, você vai perceber que há uma similaridade entre aquilo que está registrado aqui e lá. Veja, segundo Samuel, capítulo 22, verso 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Perceba comigo aqui, meu querido irmão, que o prosélito Agur, agora em um processo de convivência com a consciência de forma mais harmonizada, afirma que a revelação especial de Deus visa promover a confiança àquele que fala, não apenas fornece conhecimento vazio. A palavra revelada de Deus no coração humano e a confiança daqueles que dele se aproximam de forma humilde a fim de praticá-la, são aspectos importantes para a obtenção do verdadeiro conhecimento.
Esta é de fato a primeira contra-declaração de Agu. Perceba que ele agora está convivendo de uma forma mais harmoniosa com a sua crise. É exatamente na sua segunda contra-declaração, Provérbios capítulo 30, verso 6, que nós vamos compreender que é o conhecimento teológico que vai emancipar o homem dessa condição de escravidão mental. Veja o que está registrado na segunda contra-declaração de Agu, Provérbios capítulo 30, verso de número 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Este versículo é uma adaptação do texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Se você recorrer à Escritura, você vai ver isso lá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O prosélito Agu teve nitidamente o propósito de chamar o povo de Israel à obediência aos oráculos de Deus. E a ideia aqui do versículo 6 é transmitir a verdade de que qualquer que altera o sentido da revelação conferida por inspiração não está se moldando à sabedoria que vem do alto. Portanto, de forma arrogante, busca o estabelecimento através do seu falacioso conhecimento. Nós iniciamos esta breve reflexão nesta manhã, falando um pouco sobre formas de conhecimento. E nós estamos diante de um quadro de pandemia, em decorrência do isolamento social, onde as pesquisas estão sendo processadas, os cientistas, as grandes universidades, os laboratórios estão buscando obter o conhecimento pela ciência da cura da Covid-19. Eu quero dizer para você que ainda que o conhecimento científico, que o conhecimento empírico, que o conhecimento filosófico, eles têm um valor, nada será adquirido e nada trará benefícios à humanidade à parte de Deus. O que os homens precisam, primeiro, é reconhecerem-se como pecadores. E eles precisam, antes de estarem dobrados, pesquisando, buscando a cura para esse problema, se voltarem para Deus arrependidos dos seus pecados. Eles precisam, antes de tudo, da mesma experiência que Agu teve. O texto nos mostra no seu início um homem que se declara um bruto, o ignorante, o incapaz, porque apenas com o conhecimento da ciência, da filosofia, do conhecimento empírico ou popular, ele não tinha preenchido as suas lacunas, ele estava em uma condição de um vazio tremendo que não lhe trazia satisfação. Contudo, o texto, na sua progressividade, vai nos mostrar, a partir das perguntas retóricas no versículo 4, bem como versos 5 e 6, a importância do conhecimento teológico. Quero dizer para você, meu querido irmão, que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, nesse estudo da escola dominical, que nunca foi tão necessário e importante nós lermos a Escritura, porque é nela, na revelação especial de Deus, na sua palavra inspirada, autoritativa e inerrante, que nós teremos todas as nossas necessidades preenchidas. Então, a minha oração nesta manhã é que você, que é crente, que tem o conhecimento da verdade, que teve os olhos aclarados pela revelação de Jesus Cristo, que teve os ouvidos desimpedidos quando ouviu a mensagem
do Evangelho da Graça, valorize a boa teologia, valorize a leitura da Escritura, debruce sobre ela, busque o conhecimento dela. Quero dizer para você também, quem sabe que esteja ouvindo essa mensagem nas plataformas, no Facebook, no Instagram, no próprio YouTube. Quem sabe você que seja alguém ávido pelos saberes, que tenha a capacidade e os títulos oferecidos pelas grandes universidades, que tem titulações de graduações, de mestrado, de doutorado. Quem sabe nesta manhã que esteja com um vazio muito grande no seu coração, como esteve o prosélito Agur e como também viveu Jó no âmago do seu sofrimento, nas suas lutas. Eu quero dizer para você que esse vazio que se encontra na sua alma é a ausência do conhecimento da boa teologia. Você pode, quem sabe agora, estar se perguntando: pastor, mas o que é que eu faço? Eu tenho tantos títulos, eu tenho uma formação acadêmica ou filosófica de excelência, eu tenho um conhecimento popular, empírico, invejável, mas eu ainda me encontro como um Agur, como um bruto, como um ignorante, como um incapaz. Eu não tenho conhecimento do santo. Eu quero dizer para você, agora, a conclusão dessa mensagem: arrependa-se dos seus pecados e clame aos céus, peça a Deus a graça dele. Peça: Senhor, me dê arrependimento de pecados por causa da minha soberba, porque o conhecimento que eu preciso ter para preencher todas as minhas lacunas e vazio é o conhecimento do santo, que é o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, possa abençoar a sua vida. Você que é crente, aperfeiçoe o seu caráter, desenvolva a sua santidade pela leitura da Escritura. E você que ainda não conheceu a Cristo, o santo que se revelou a Agur e também a Jó, que você entregue a sua vida a ele. Confie nele, pois o mais ele fará.